Sejam todos bem-vindos ao podcast Central do REIT. Hoje nós vamos falar um tema bem legal aqui, ensinamento de 2020 do ramo imobiliário. E aqui no programa a gente sempre discute sobre como conseguir ter uma renda eterna em dólar, investindo com segurança nos Estados Unidos. Aquilo que o brasileiro mais gosta, né? A não ser comprar iPhone, a gente pode investir lá também, né? Eu sou o Lucas Machado, a gente vai conversar aqui hoje, como sempre, com o Ismael e Joaquim. E o tema do episódio de hoje é esse, vamos falar sobre os ensinamentos que 2020 deixou para o imobiliário. Primeiramente aí, tudo bem com vocês? Beleza, tudo Lucas? bem? Já estamos aqui resenhando há tempão. Primeira coisa que eu queria saber é como é que está o setor imobiliário em 2020 antes da pandemia. Cara, antes da pandemia, o que acontece? A gente veio de um 2019 muito forte, porque a economia americana estava crescendo há 10 anos consecutivos, né? E, por exemplo, todos os setores de REIT em 2019 terminaram no campo positivo, alguns com um retorno acima de 40%, né? Mas todos os setores no positivo. Então essa era até uma expectativa do mercado. Em 2020, em janeiro de 2020, qual que era o grande temor do mercado? Pô, será que a economia vai continuar crescendo? Será que a gente vai sustentar esse crescimento? Esse era o temor do mercado. E logo nas primeiras semanas, o mercado americano, inclusive o REITs, ele superou o crescimento de 2019, né? Superou o final de 2019, entendeu? Então foi assim que começou. 2020 começou bem forte, na verdade. Já tinha ali uma expectativa de continuar arrebentando, crescendo. Continuar. Existia, lógico, esse temor, né, se seria um ano de eleição, né, cara? E a gente sabe que ano de eleição nos Estados Unidos costuma ter muita volatilidade. Tava tendo também, não sei se você lembra, que em 2019 começou aquela guerra comercial Estados Unidos, China, e o Trump mandando sempre Twitter lá e causando confusão de vez em quando, né? E em janeiro de 2020, eles assinaram a primeira parte do acordo comercial. Isso também serviu para impulsionar o mercado, né? Em janeiro de 2020, com essa primeira fase que eles chegaram no acordo, isso também foi muito bem visto pelo mercado. Então começou promissor, né? E você, o que você acha aí que ia rolar em 2020? Né? O que estava acontecendo antes da pandemia, na sua opinião aí? O que estava parecendo que ia acontecer no restante de 2020 antes da pandemia? O que acontece é que os Estados Unidos, né, o mundo como um todo, vinha da última crise lá de 2008. Então, 2008, 2009, muitos REITs haviam se recuperado. Se esperava, então, que a economia continuasse crescendo. Existia uma pressão muito grande, não sei se o pessoal vai lembrar aí, que era do Trump em cima do Fed para baixar a taxa de juros, para continuar impulsionando a economia americana, né? E é lógico, baixando a taxa de juros, a tendência é que os REITs crescessem mais, né? E vale lembrar também que nos Estados Unidos o mercado imobiliário é gigantesco, né? Então, é uma das rodas aí que carrega a economia americana nas costas. Quando você fala que na economia dos Estados Unidos é gigantesca, porque é diferente aqui do Brasil? É maior? Não, lógico, comparado com o Brasil é muito maior, mas no Brasil também o mercado imobiliário ele é responsável por grande parte dos empregos, né? Mas lá é muito maior. Lá é muito maior, né? E lá a gente ainda tem uma economia mais forte, as transações comerciais que eles possuem com outros países é muito maior, né? Importação e exportação. Já falei, inclusive, alguns REITs industriais, como eles se posicionam aí para poder captar esse crescimento aí desse trade comercial, né, que os Estados Unidos possuem. E existe essa pressão muito grande, né, para que a economia continuasse crescendo. E aí veio a pandemia, aí, né, principalmente em março, né, exatamente no dia 23 de março, foi o fundo do poço. 3 dias depois do meu aniversário. Exatamente. Massa. E só voltando ao assunto que você falou assim, por exemplo, essa questão de o Trump fez comentários no Twitter, isso abala até o setor imobiliário também? Também, cara. No caso? Sim, abala, porque cria incerteza. Você cria incerteza no mercado. O mercado gosta de trabalhar com certezas. A única coisa que não tem, né? Isso. Então, quando você... Até por isso que a gente vai para os Estados Unidos, né, investir, porque
a gente quer um pouco mais de certeza, né? Já vive no meio de tanta incerteza por aqui. Quando você cria barreiras comerciais, aumenta tarifas, isso daí o mercado não entende para que lado que vai, ele não consegue prever o futuro, então ele prefere vender posições e ir para investimentos mais seguros. REITs são investimentos de renda variável, então o investidor prefere realizar alguma coisa em renda variável e partir para o porto seguro, entendeu? Isso acontece. Porque eu falo isso porque às vezes a gente não tem aqui tanta noção e clareza do que está acontecendo lá, né? A gente sabe que o Trump fala umas besteiras lá no Twitter, tanto que derrubaram o Twitter dele, mas a gente não sabe que acontece isso em REITs, né? Então acho que é válido a gente saber disso também. E aí beleza, a gente estava falando de como estava antes da pandemia, mas como é que o mercado imobiliário se portou durante a pandemia, né? Durante a pandemia a gente teve o auge, foi ele por volta do dia 23 de março, né, que é até o índice do medo bateu no zero, né? Lá nos Estados Unidos é interessante porque a gente tem esse índice lá que é o índice do medo e da ganância, né? Que ele determina como está o comportamento ali dos investidores, do mercado como um todo. Então, mais ou menos no dia 22, 23 de março foi quando bateu no zero, né? Ou seja, o medo estava no máximo, né? A gente vendendo e procurando o título do Tesouro Americano, porque eles acabam tendo uma maior segurança, né? Porque o Tesouro Americano não paga os títulos dele, porque aí a economia do mundo inteiro já foi pro brejo, né? Então, o investidor começa a procurar, mas se os REITs, é lógico, sofreram bastante aí, né? Vários REITs, todos, eu não lembro nenhum REIT. Todos os setores caíram muito, cara. Alguns mais previsíveis, né? Por exemplo, hotel. Quando deu o lockdown, ninguém viaja, né? E se ninguém viaja, ninguém se hospeda. Então, foi um setor que foi muito castigado. Mas todos os setores tiveram algum impacto maior ou menor negativo. Ali em março, abril, foi o fundo do poço, vamos dizer assim. Mas o interessante nessa época é o seguinte, o mercado, quando tem essas crises, no auge da crise, todo mundo acaba, de certa forma, sendo meio insano, né? Não pensa no direito, né? Igual um incêndio, né? Você sai correndo e às vezes você pula de uma janela do 20º andar. E o que aconteceu... Achando que tem um bombeiro lá para te achando segurar. Que tem um bombeiro, não tem, né? Mas o que aconteceu que nós vimos, né? Vários setores, por exemplo, o setor de antena, né? De celular, comunicação, elas caíram, mas depois as pessoas falaram, peraí, não vai fechar, né? A gente não vai parar de ter comunicação de celular, as pessoas vão continuar pagando a fatura do celular, enfim, e eles voltaram mais rápido. Data center, a mesma coisa, mas tem outros, como o Joaquim falou aqui, que é o caso de shopping center, hotéis, que até hoje ainda sofrem bastante com os efeitos dessa pandemia. Então ainda estamos passando ainda por esses efeitos da pandemia, ainda está refletindo no... Sim, inclusive tem vários REITs ainda que ainda se encontram inclusive fechados, né, com muita dificuldade para reabertura. E assim, como que, só uma dúvida rápida, como que no caso o investidor ele tem que se comportar nesse momento aí? Porque na teoria se está todo mundo vendendo, alguém tem que estar comprando, ou não necessariamente, ou deveria ser. Qual é a sua opinião? É a lei da oferta e da demanda, né? Se tem mais gente vendendo do que gente comprando, o preço vai cair, né? Sim. Então, essa é a regra universal. Mas aí que tá a minha dúvida, se a oferta e demanda, tem muita gente vendendo e pouca gente comprando, isso é uma hora boa de comprar ou não é? Então, o que Porque acontece? na teoria, no ramo imobiliário, com a pandemia ou sem a pandemia, não é porque estamos na pandemia que todo mundo vai pra rua, né? As pessoas vão continuar morando, tem que morar. Igual você falou, tem as antenas, tem essas coisas, então na teoria, por mais sofra por causa da pandemia, é um setor que a gente entende que ele vai se estabilizar uma hora ou outra, porque os hotéis vão continuar existindo, etc. Então é um momento, você acha, de comprar ou não? Então, aí vem a questão que é o conhecimento, né? Se a gente conhece aquilo que a gente está comprando, se a gente conhece até aquilo que a gente comprou. Porque, imagina só, você tem um apartamento num bairro aqui, a gente mora aqui em Brasília, a gente conhece as regiões aqui de Brasília. E de repente você tem um apartamento que você sabe que ele vale 500 mil, mas por determinado, sei lá, fator do mercado, às vezes situação até do vendedor ali, ele está vendendo esse apartamento por 200. Você é um profundo conhecedor do mercado imobiliário da região, a primeira coisa que você vai pensar, pô, vou comprar, está muito barato, entendeu? Mas de repente eu falo para você, olha, eu tenho um apartamento agora, mas não é mais aqui em Brasília, é um apartamento, sei lá, em qualquer de Manaus, uma cidade que a gente não conhece de repente. Um apartamento de 500 mil, mas está vendido por 200. Você pode pensar, pô, vou comprar, tá barato, eu não sei. Entendeu? Porque de repente o apartamento baixou de preço porque vai montar uma casa de show
do lado do apartamento, entendeu? De repente vai passar o metrô embaixo do prédio. Então você tem várias questões que a falta de conhecimento pode te levar para um lugar ruim também. Mas se você conhece muito bem aquilo que você investiu, você acaba não entrando em pânico e você aproveita as oportunidades que tem ali, que foi o que eu e o Joaquim pessoalmente fizemos, inclusive ali no auge da pandemia. Muitos REITs, empresas que você olhar e falar assim, não tem muito porquê ela está tão descontada assim, né? É mais a questão do pânico, é lógico. E aí você vê alguns meses depois o preço dela, a cotação, subindo novamente. Uhum. Mas é como quando você bate nessa tecla de conhecer é importante, você citou um exemplo perfeito aí, né? Quando você conhece o lugar que você mora, como que eu faço para conhecer bem os REITs? Como que eu faço para me atualizar para saber se aquele REIT ali no momento está todo mundo vendendo é hora boa de comprar? Então, é o que a gente busca fazer aqui, né, na Central do REIT, que é fazendo um jabá aqui. que é buscar informação acerca do setor, né? Não só do REIT específico, mas também trazer informação. No nosso Telegram, por exemplo, a gente posta direto lá informações setoriais, né? Setor de varejo, por que caiu, setor de antena, por que caiu de repente naquele final de mês, assim por diante. É uma forma de trazer para o investidor algum conhecimento acerca daquele assunto, né? Para que não entre em pânico e às vezes até aproveite oportunidades ali momentâneas, né? Hoje em dia a gente tem internet. Internet é um facilitador gigantesco, né? Eu fico vendo aqueles investidores lá dos anos 80, dos anos 70, aqueles sendo guerreiros, né? Porque tinha que pegar no jornal o balanço da empresa, analisar, entendeu? Dar ordem ali por telefone. Então, hoje em dia, a gente digita ali, você entra no site na internet, tem tudo ali, tem todas as informações, você tem site e grande parte deles de graça, né? Então, e os que tem que pagar não é um valor também tão astronômico. Mas para o investidor, eu acho que o principal ponto é conhecimento, né? Até porque a cotação pode cair, mas o teu conhecimento, a tendência dele é só aumentar, né? E tiveram algumas oportunidades boas aí nesse meio tempo? Por exemplo, você falou assim que o setor de antenas deu uma caída ali naquele final de mês. Tiveram algumas oportunidades boas que apareceram que a galera não pegou, porque todo mundo saiu correndo por causa do medo. Uhum. Então, provavelmente devem ter surgido, na minha opinião, como um não entendedor tanto quanto você de REITs, mas devem ter surgido algumas boas oportunidades nesse meio tempo. Teve alguma ocasião que vocês lembram que rolou isso aí? Sim, cara, e até hoje vem ganhando muita oportunidade. Massa, me contei uma Nós, legal aí. nós escrevemos no dia. Primeiro no início da pandemia, assim. Isso, é no início da pandemia que eu falei com o Joaquim aqui. Eu acho que, na verdade, na minha opinião, o início é o hora que mais causa medo, porque é a estranheza daquilo que é novo, né? Que ninguém tava, a pandemia chegando, uma coisa totalmente desconhecida. Então talvez tenha tido mais oportunidades nesse momento, porque a pessoa estava com mais medo, né? Hoje ainda existe o medo, mas é menor porque a gente já entende o que é a pandemia, o que é o coronavírus, Cara, os efeitos. Acho que foi exatamente isso, porque foi depois do carnaval. Isso. Depois do carnaval teve uma queda grande. E aí, investidor... Uma queda por causa do corona ou não? Sim, No fechamento. O que acontece é o seguinte, no fechamento. o que a gente fala é que a cotação ela sobe de escada, mas ela desce de elevador, né? Então ela desceu de uma vez, quem não conhecia ali, acabou entrando em pânico também, né? Tô vendendo, vou vender ali, porque é o medo, né, de perder mais dinheiro. Mas teve muito... Não, mas o que eu ia falar era o seguinte, que na primeira semana ali, depois do carnaval, caiu muito, e muito investidor, até profissional, já começou a aportar forte. Só que depois caiu muito mais, você tá entendendo? E aí o pessoal ficou assustado porque, cara, isso aqui não tem fundo não, esse buraco, sabe? Aconteceu muito isso, então teve dia, até aqui na Bolsa Brasileira, que teve, sei lá, 3 lockdown, circuit break. Você tá entendendo? Então, isso aconteceu com a gente também, assim, primeira semana... Aconteceu até na Bolsa lá também, no circuit break. Eu me lembro, caindo, sei lá, 10, 15% numa semana, eu falei, pô, é agora, comecei a comprar. Mas depois, cara, aquele preço que você achou que você estava comprando barganha, começou a cair mais. Aí o que você faz? Pô, vamos continuar comprando, você tá entendendo? Assim, lógico, você tem que se preparar teu caixa, né? Você não gasta teu caixa tudo de uma vez, não é adequado, né? Mas eu acho que o que aconteceu foi isso, sim. A intensidade da queda, cara, causou estranheza, assim, até para todo mundo, na verdade, né? Ninguém ia esperar um buraco tão grande ali, tão rápido, né? Imagina. E o que você ia contar em relação à oportunidade que surgiu ali? Então, aí em abril, eu escrevi
até no Telegram, né? Que chama Teoria do Mel, né? Porque, na verdade... Vamos deixar esse link desse Telegram aqui. O Telegram tá lá. Pra conferir Você lá. tá vendo aí, né? As ideias que a gente postou lá. As ideias que a gente mostrou, porque qual a ideia? Ali, quando começou na hora da pandemia, que teve aquele fechamento, a primeira coisa que o governo americano, o nosso governo também fez, foi começar a injetar dinheiro na economia, né? Dando ali os cheques para as pessoas, né? Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também a gente teve R$600, nos Estados Unidos foi até maior do que isso, né? E aí eu mostrei como que a intenção ali daquele momento era mostrar como essa injeção de liquidez afetava, né, os ativos, né, que poderiam inflacionar, inclusive, no futuro, vários desses. E para aquele investidor que está começando, ele não sabe, é lógico, é natural você não saber analisar os REITs. E é comum você procurar ali aqueles REITs mais seguros, né? São REITs que não quer muita volatilidade. Então, de repente, eu não vou procurar um hotel, né? Porque o hotel é um sobe e desce sem parar, né? Eu falei, você tem REITs, um tipo de contrato chamado Triple Net Lease, em que o contrato é muito longo, contrato de 10, 15, 20 anos, com inquilinos muito fortes, né? Como Walmart, TD Maxx, Walgreens, Dollar Tree, são empresas já bem consolidadas e que têm um grau de investimento já reconhecido pelo mercado americano. Então eu falei, a intuito é mostrar para a pessoa, olha só, esses REITs eles têm inquilinos muito bons, né? Que mesmo com a pandemia, esses inquilinos têm caixa para continuar pagando seus aluguéis e para continuar as operações quando a economia voltar a reabrir, né? E não fazer tanto sentido aqueles REITs estarem no preço que está. E a gente citou alguns, foi o Realty Income, a Grid, enfim, vários REITs que estão lá, inclusive subiram bastante desde então, né? Alguns aí mais de 100% de abril para cá, né? Eu até brinquei com o Joaquim, falei, cara, teve um REIT lá que em 3 meses eu tinha uma rentabilidade maior do que em 10 anos eu teria, entendeu? Porque o mercado ele acaba não sendo racional na hora de precificar esses ativos no meio de uma pandemia, né? Mas, e assim, agora já um ano mais ou menos depois aí do início da pandemia, ainda tem esses efeitos? Ainda está rolando esse tipo de efeito nos REITs? Tá, porque, veja, a pandemia, vamos dizer, não acabou. Tá rolando. Ainda está rolando. Em muitos lugares os casos voltaram a aumentar, né? Medidas de proteção estão sendo renovadas. Isso afeta os vários setores de maneira diferente. Então, de novo, no setor de hotel, ele é um setor muito ligado com a aviação, sabe? Então, no auge da pandemia, o número de voos caiu para 4% do normal. Você está entendendo? Imagina, vamos dizer que a gente tem, sei lá, 100 mil voos por dia, foi para 4 mil, cara. E agora que ele voltou a 35%, 40%. Então, é um setor muito correlacionado, depende muito da aviação. Então, as pessoas ainda não estão viajando, não estão se hospedando como no passado. Então, acho que muita coisa ainda está sendo pressionada, né? Tem muito REIT ainda sob pressão da pandemia. E nessa volatilidade maluca por causa da pandemia, surgem também boas oportunidades? Ainda surgem? Surgem. A gente fala aqui direto desses REITs aí que são os net lease ainda, que vários deles ainda estão crescendo. Outro setor que cresce muito nos Estados Unidos hoje é o setor de cannabis, né? Então lá hoje quase todos os estados dos Estados Unidos já liberaram aí o plantio de maconha, né? Até para fim medicinal, alguns até para fim recreativo. E é disparado, é o setor que mais tem rentabilizado. E hoje a gente tem 2 REITs aí que alugam galpões, estufa para esses operadores aí que fazem o plantio da cannabis. Inclusive são os mais rentabilizados. Vamos fazer um vídeo depois aí mostrando os 5 melhores aí de 2020. Eles são os 2 melhores aí do ano de 2020, que mais passaram 150%, inclusive, de rentabilidade em um ano. Pô, que massa, hein, velho? E assim, essa questão, por exemplo, uma das causas também dos efeitos da pandemia é que as pessoas não podiam, né, tinha essa restrição de não poder visitar imóveis, essas coisas. O quanto que a questão dessa restrição do próprio lockdown em si afetou? Porque no caso a gente está falando do setor imobiliário, então eu não posso olhar um apartamento, não posso ver essas coisas. Como que isso afetou diretamente? O que eu acho que mais afetou, assim, quando a gente fala do setor residencial, eles acabam tendo um contrato em média de 1 ano, né? Então agora que está começando muita renovação de contrato, tem muita cidade que muitos REITs, algumas cidades estão
precisando baixar o valor do seu contrato para manter aquela taxa de ocupação. Mas, sem dúvida, na minha opinião, o que mais foi afetado aí foi o setor de saúde, né, que é o setor de healthcare. Já que a maior parte desses REITs eles são focados ali em cuidados para idosos. São casas de repouso, skin nurse, enfim. E não sei se vocês vão lembrar, mas no início da pandemia começou em Seattle, matando 13 idosos numa casa de repouso, né? Então, essas casas de repouso acabaram precisando fechar. Muitos filhos, né, acabaram tirando seus pais ali, que são idosos. Então, a taxa de vacância ali aumentou bastante. E até hoje esses REITs acabam tendo aí são muito sensíveis a essa pandemia por essa exposição excessiva, aí, alguns, né, nem todos, a ter uma clientela aí de idosos. Mas você estava falando, Lucas, poxa, as pessoas saindo para procurar imóveis, mas olha o que aconteceu. Inclusive a gente fez um vídeo sobre isso, explicando os efeitos do comércio eletrônico e do home office, né? Muita gente, principalmente pessoas nessa faixa aí de 30, 40 anos, que já tem filhos em casa e precisando ficar no home office com criança pequena, o pessoal buscou mudar para casas, né? Casas no subúrbio. Então isso foi bastante demandado, o pessoal mudou bastante, cara. Assim, várias... Mas então foi uma oportunidade. Inclusive, a melhor rentabilidade entre os REITs residenciais é um que chama American Homes for Rent, que aluga aquelas casas de subúrbio que a gente vê em filme. Então, foi o REIT que mais cresceu em ano de 2020 dos residenciais, devido a essa procura, essa demanda por aluguéis ali em regiões mais de subúrbio. O que mais assim foram alguns efeitos ou talvez regras aí da pandemia que geraram oportunidades ou coisas ruins, ou prejuízos aí para os REITs? Então, um setor que foi bastante castigado foi o que a gente chama de florestal. Esses REITs, eles literalmente plantam florestas e ganham dinheiro na extração da madeira. Então, qual era a visão? Cara, quem é que vai construir na pandemia? Não é isso? Então, eles pararam até a produção deles e o preço deles caiu muito. Só que, como consequência do home office, pessoas procurando morar em casas de subúrbio, houve uma demanda maior por construção de casas. E isso gerou uma demanda maior por madeira, porque uma casa média nos Estados Unidos você precisa de 150 a 300 árvores para você construir, né? E esses REITs se recuperaram muito forte. Então, quem comprou, né, quem acreditou, vamos dizer assim, e comprou ali no fundo do poço, voltou o preço todo, né? E eles foram muito estimulados também pela baixa na taxa de juros, né? Sim. Então, a taxa de juros dos Estados Unidos hoje é zero praticamente, ali. E aí todo mundo começou a financiar imóvel, né? Então, imagina, você mora num apartamento minúsculo, de repente, com sua família, no centro da cidade, você não precisa mais ir para o trabalho, você trabalha de casa, vou comprar ou eu vou alugar uma casa no subúrbio, porque aí sim eu vou ter um espaço, a taxa de juros tá aquela taxa de juros de pai para filho hoje, então eu vou financiar apartamento. Foi isso que muita gente fez, né? O número de financiamentos de hipoteca nos Estados Unidos acabou disparando também, né, nesses últimos meses. E tinha algum indício, por exemplo, vocês conseguiram pegar uma oportunidade dessa, tinha algum indício que isso poderia acontecer ou realmente era uma coisa inexplicável e tipo assim, não tinha como você prever nada disso? Como é que vocês reagiram aí perante isso aí? Indício que você fala de que ia ter uma recuperação, ou de que... Exatamente, de que ia ter uma recuperação, de que seria uma boa oportunidade vocês estarem antenados para isso. Não, é como o Ismael falou, né? Os REITs que operam na forma de triple net lease, isso daí estava claro para a gente de que, cara, você tem grandes empresas com contratos, às vezes, de 10, 15, 20 anos, eles não vão entregar pontos comerciais em lugares estratégicos. Lógico, vai haver uma renegociação, deve haver uma renegociação de tudo com o REIT, eles vão chegar num acordo, mas esse contrato não vai ser rescindido, isso aqui continua. Então agora é uma oportunidade. Então, como o Ismael falou lá no artigo da teoria do mel, a maioria lá dos cases que a gente comenta são ligados aí ao triple net lease, por exemplo. Ali estava claro. Esse, por exemplo, do florestal não estava claro, cara, porque assim, tinha uma previsão de desemprego muito alto, né? Uma previsão também de queda no PIB
americano muito alto, então, que era na atividade econômica. A gente não passou no radar que o setor de casas ia ser impulsionado, você está entendendo? Agora, outro setor também que ficou claro no começo foi o de data center. Né? A pandemia não afeta em nada, pelo contrário, né? A pessoa em casa aumentou o consumo de Netflix, aumentou o consumo de internet, de tráfego, não é? Na internet, isso tudo aumenta a demanda. Empresas que já estavam com plano de digitalizar, de ir para a nuvem, tiveram que acelerar esse plano. Então, os REITs de data center foram bastante demandados, porque muitas empresas, a gente precisa entrar na nuvem, entrar no digital e buscar esse serviço. Né? Então, é uma dinâmica diferente dependendo do setor. Não é uma coisa, esse que é interessante nos REITs, ele não é uma indústria homogênea, é uma indústria heterogênea, porque nos vários setores as dinâmicas são diferentes. Mas o interessante também que eu sempre bato aqui com o Kim, que as pessoas podem pensar assim, porque se eles estudam REIT, sabe de REIT, então é fácil ver isso, mas quando você está no meio do circo, do furacão, no meio do furacão, é complicado também, entendeu? Você fala, pô, eu vou aportar onde agora, o que eu faço aqui? Então hoje em dia é fácil, né, analisar o passado ali, mas no momento que você está ali é difícil. Mas eu falei um pouquinho de alguns REITs, por exemplo, que é o caso de Safehold. Cara, ele é um REIT que ele é dono do terreno, mas ele não é dono do prédio. Então ele tem um contrato de 99 anos, 70 anos, são contratos muito, muito longos. E aí eu falava um pouquinho, se o inquilino não der conta de pagar esse prédio, sabe o que acontece? O prédio fica com o REIT. Então, assim, você tem uma garantia do que é essa, entendeu? Não tem um prédio, não é igual um carro, né? Que você pode pegar o carro, ligar e fugir com ele. O prédio está lá. Não dá busca e apreensão. Não dá busca e apreensão, não precisa fazer nada, entendeu? Não pagou, meu amigo, o prédio é meu. Então, eu falei que, olha só, esse aqui é um tipo de REIT, ele é net lease também, tipo net lease. Falei, esse é um tipo de REIT, por exemplo, que é uma oportunidade ali no momento e que, inclusive, ele aproveitou a crise para poder crescer, né? Eu acho isso, cara. As maiores oportunidades não é uma sacada que você tem que ter, assim, cara, que ninguém pensou. É o bom senso. É isso que o Ismael está falando. Você não precisa ser um analista profissional e com muita experiência, sabe? Um investidor mediano consegue identificar esse tipo de oportunidade. Né? Como ele falou assim, poxa, se o cara não pagar, o REIT fica com um prédio. Né? Essa questão do data center também tanto é que o mercado enxergou isso rápido também e foram REITs que se recuperaram muito, muito rápido. Porque estava claro, cara, se a empresa está tendo maior demanda, por que ela vai começar a cair? Né? Vai começar a subir. Então, o pessoal começou a vender REITs mais arriscados, vamos dizer assim, que sofreram mais e migraram para REITs que estava ali claramente, não ia sofrer muito. Né? Mas você acha que, assim, por mais que, igual você falou, né, não precisa ser um mega nada. Mas assim, você acha que muita gente conseguiu entender isso, surfar bem na onda, se adaptar bem? Ou você acha que mais gente perdeu oportunidades boas e nítidas como essas? Cara, infelizmente, né, no mercado, mais gente perde, é sempre isso, a estatística do mercado. Né, justamente por conta do pânico. Num estudo que a gente fez e que está no nosso e-book, depois a gente até pode colocar o e-book aí à disposição. Temos o link do Telegram aqui, agora tem que deixar na descrição do e-book também. Tem um gráfico de 20 anos que mostra os diversos investimentos. E no final está a média do investidor pessoa física. Então, na média do investidor pessoa física, ele perde para a inflação. Se a gente está falando do mercado americano, logicamente. Na média, o investidor pessoa física lá perde até na inflação nos últimos 20 anos. E por quê? A gente acredita que é justamente por conta disso que você está falando. Em momentos de pânico, a pessoa se desfaz dos seus investimentos, fica com medo, né? A dor se torna maior do que aquela segurança de... Então, ele quer se livrar daquela dor de estar perdendo. É uma dor muito forte, a dor da perda, né? E aí ele vai e realiza o prejuízo. Então, no longo prazo, isso daí causa um resultado muito ruim, né? E aí chega agora no momento da euforia, aí é a hora que o cara quer comprar, vamos dizer assim. Né? Não estou dizendo que
no momento exatamente aí voltou, mas você entende, não? Ele começa a dar uma retomada, a pessoa quer comprar. O cara quer comprar quando tá tudo céu de brigadeiro, né? Então ele erra nessa mão aí. O investidor pessoa física, infelizmente, em muitos casos perde, né? Massa. Uma dúvida que eu tenho, que você até comentou agora um pouco, por exemplo, muitos lugares tiveram que renegociar aluguéis. Como é que isso impacta? Por exemplo, sei lá, o Walmart alugou, por mais que ele tenha um contrato de 30 anos, não necessariamente ele tinha que pagar o mesmo valor aquilo ali, por causa da pandemia. Tiveram que renegociar, isso impacta nos REITs? Hoje o que mais tem impactado, porque esses grandes aí, por exemplo, o Walmart não fechou nunca, né? Continuou aberto, mesmo durante o auge da pandemia, que são supermercados. Inclusive eu falei de alguns REITs que são ancorados em supermercados, que não faziam tanto sentido eles terem caído tanto, que é o caso de Kimco, por exemplo, de Regen Center, mas enfim, você tem aquele renegociação mais, o que mais sofreu são os cinemas, né? São aqueles inquilinos ali que tem cinema, porque o cinema, para falar a verdade, o que acontece? Eles dependem muito de lançamento de filme. E os lançamentos pararam, né? Tanto é que no ano de 2020 a gente praticamente não teve lançamento. E os poucos que iam ter, por exemplo, o caso do filme James Bond, aí foi cancelado, aí foi suspenso, né? Então, os REITs que tem um foco, que tem muito inquilino de cinema, eles acabam tendo muito problema. Mas a ideia principal é o seguinte, o contrato ele precisa ser cumprido, a menos que o inquilino venha falir, por exemplo. Então, esses aluguéis eles são suspensos, né? Em algum momento que se espera que em algum momento no futuro eles paguem esse aluguel atrasado, né? Entendi. Houve muita negociação, como o Ismael está falando aqui, no termo que a gente usa, o aluguel foi diferido, né? Então, o cara não paga tudo agora e ele vai complementar o que não foi pago agora no futuro. Em muitos casos aconteceu isso. Saquei, legal. Agora, já do outro lado também, como é que as corretoras elas se comportaram nesse momento? Teve algum impacto para as corretoras? Como é que elas se comportaram nesse momento de pandemia? Olha, eu não estou dentro da corretora, mas o que eu percebo é que as corretoras brasileiras lá, né, as duas principais, eu acho que elas até captaram mais clientes, né? Porque o que o brasileiro percebeu é isso. Eu vou te dar um exemplo. No final do dia do ano, o dólar estava lá, R$3,90, R$4, todo mundo... 2019. Final de 2019. Todo mundo ali naquela esperança, né? Tipo, o dólar, vai baixar, o dólar vai voltar para 3,20, não sei o quê. Só que ele nunca baixa, né? O dólar só sobe. Então, acho que as pessoas começaram a perceber que não existe mais esse momento, né? De, vou abrir minha conta quando o dólar tiver R$1, R$2. Porque se você ficar esperando isso, talvez nunca mais aconteça. E você acaba perdendo essa valorização dos ativos. Você pode, de repente, até ganhar um pouquinho ali na desvalorização do dólar, né? Comprando dólar, mas no longo prazo você acaba perdendo o bonde dos ativos subindo. Nossa. Vocês acham que, por exemplo, a pandemia ela afetou mais o setor imobiliário aqui ou lá, nos Estados Unidos? Acho que teve mais impacto aqui ou nos Estados Unidos? Eu acho que nos dois setores, né? Assim, nos dois países, mas com relação à taxa de juros, que a gente vê que a retomada é muito forte, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a gente vê isso até pelo emprego da construção civil, né? Quanto que tem demandados aqui e nos Estados Unidos tem voltado a crescer bastante. Mas acho que se você falar assim, um cara que não investe lá nos Estados Unidos e um cara que só investe nos Estados Unidos, quem teve mais impacto? O cara que está só aqui no Brasil, o cara que investe lá, qual dos dois lugares tiveram mais impacto por causa da pandemia? Olha o que eu percebo, cara. O mercado brasileiro imobiliário, eu acho que ele é mais homogêneo. Assim, vamos ser específicos, o mercado de FIIs, ele é mais homogêneo do que o mercado de REITs. Então, talvez, não sei, eu não tenho esse número, mas a percepção que eu tenho é que talvez tenham caído mais os REITs do que os FIIs. A gente acompanha muito mais os REITs, né? Então não sabe precisar muito. É até uma questão interessante. Mas também tiveram uma recuperação muito forte, né? Mas os FIIs também no final do ano eles vinham uma empolgação muito grande, né? Eu lembro no final do ano 2019, 2020, os nossos fundos imobiliários aqui eles estavam disparando assim, igual um cavalo sem sela, né? E nos Estados Unidos eles já vêm um crescimento mais sustentável, né? E aí, lógico, eles acabaram caindo bastante aí.
Mas é como o Joaquim falou, cara, o mercado americano é muito heterogêneo. Você tem desde REIT residencial até REIT prisão. E cemitério, né? Cemitério, você tem de tudo. Então, assim, cada um comporta de um jeito durante a crise, né? Mas só uma dúvida rápida, até fugindo um pouquinho do escopo. Se a gente tem, na teoria, o mais parecido com o REITs que nós temos no Brasil são os fundos imobiliários. Sim. E na teoria a gente não tem essa versatilidade aí, igual tem lá, igual de prisão, de cemitérios, aqui tem isso também? Então, está começando a surgir alguns REITs nesse sentido, né? Tem agora o FIAGRO, agora, vai ser os fundos imobiliários na área de fazenda, enfim, armazenamento, silagem. Mas a estrutura que é montada nos REITs nos Estados Unidos e como é montada, como é uso legalmente, né, até os nossos fundos imobiliários, acaba sendo um fator aí que dificulta um pouco aí isso para os FIIs brasileiros, porque os americanos são empresas. Então, apesar de muitas vezes as pessoas falam REITs como se REITs fosse algo externo às stocks, mas não, os REITs são empresas, eles só têm um tratamento fiscal diferenciado ali na hora de pagar o imposto. Já no Brasil, não, os nossos fundos imobiliários eles têm uma estrutura bem diferente. Estrutura de fundo. Estrutura de fundo, você é um cotista, é organizado na forma de um condomínio. Então, isso acaba impedindo algumas coisas, como por exemplo até endividar, né? E aí, essa diferença básica que tem aí, né, na base dos dois, de REITs e fundos imobiliários, acaba tornando eles diferente, até na forma de crescer, né? Mas olhando hoje, lá tem muito mais setores, muito tipo de REITs diferentes, né? E aqui ainda não, porque a indústria é mais nova. Então aqui tem os setores clássicos, né? A laje corporativa, o shopping, o galpão logístico, né? O FII de papel, mas lá, inclusive a gente tem até setor diversificado, que são REITs que operam mais de um setor, ou o setor especializado, que são REITs, por exemplo, de prisão, REITs de outdoor, entendeu? A gama, o leque lá é muito maior hoje. E o leque ser maior, ele é um fator positivo também? Eu acho que é porque você tem mais opção. Diversificar, né? Esse é um dos fatores essenciais para o investidor que está começando, diversificar a carteira dele, né? Exatamente porque você não coloca ali todos os ovos numa cesta só, né? Então, a ideia é você começar a diversificar, e não só dentro de REITs, mas dentro de setores de REITs, dentro de empresas como um todo, né? Você diversifica em renda fixa, enfim. E essa possibilidade de você diversificar em REITs, obtendo ali o seu dividendo, ela acaba sendo benéfica para o investidor, né? Como eu falei, você pode ter um REIT data center que hoje subiu mais, de repente vai cair, mas o setor residencial compensa isso na sua carteira, entendeu? Então, a possibilidade de alocar em diferentes setores na minha opinião, é um benefício muito grande para o investidor. Mas uma dúvida que me gerou até pelo nosso bate-papo aqui a gente citou muitas causas e efeitos da pandemia, mas teve alguma transformação positiva que a pandemia trouxe? Claro que vocês falaram, tem oportunidades. A oportunidade é diferente de alguma transformação. Eu acredito que, por exemplo, no mercado tradicional, a gente redescobriu ou descobriu efetivamente o home office, que é uma coisa que efetivamente vai permanecer depois da pandemia. Acho que muita empresa vai repensar mesmo. Se eu não me engano, eu vi uma matéria no final do ano que o Banco do Brasil entregou X escritórios lá que rendeu para eles, não vou saber logicamente os números, mas rendeu uma economia ali de bilhões. E é uma transformação que deve se manter aí pós-pandemia. Nos REITs, teve alguma transformação positiva dessa que pretende se manter mesmo pós-pandemia? Então, essa é a transformação que vem aí, que são dois fatores principais, na minha opinião, né? Um é o home office, o outro é o e-commerce. Que eles já eram uma tendência, mas eles acabaram se intensificando ali durante a pandemia. É lógico que tem muita empresa que ela vai acabar adotando um modelo mais híbrido, né? Aquele funcionário ali que faz aquele serviço mais, como se diz assim, mais rotineiro, né? Que não precisa ter, de repente, contato com o cliente, não é uma área de criatividade, provavelmente ele vai se permanecer ali no home office. E o outro é o e-commerce, né? E aí o e-commerce impulsionou muito alguns setores de REITs, que é o caso do setor industrial, que ele trabalha muito com galpão de distribuição de encomendas, por exemplo. Grande parte desses galpões, inclusive, são alocados pela Amazon. Então, esses galpões tiveram um crescimento muito
grande. Muitos REITs estão deixando de focar na sua área, que era antes, para se focar hoje em galpões industriais. Né? Estou lembrando agora, você falando aí, em setores específicos houve transformação também. Por exemplo, no setor de hotel, as viagens corporativas praticamente acabaram. Né? Os hotéis que se recuperaram melhor foram os voltados para o turismo, né? Para recreação e resort. Então, o que a gente viu, a transformação aí? A gente viu hotéis mais focados em corporativo e tal, nos grandes centros, sei lá, criar uma área para criança, criar um atrativo de conhecer a cidade, propor passeios turísticos. O pessoal teve que se reinventar, vamos dizer assim, para sobreviver, né? Porque, por exemplo, é um setor que, para continuar lá com a luzinha acesa, ele precisa de uma média 45%, 50% de ocupação durante o ano, né? E chegou a 10%. Então você imagina, isso aí transforma até a cabeça do gestor, né? Realmente. E assim, uma pergunta para a gente finalizar. Qual foi assim um grande ensinamento que você acredita que 2020 e a pandemia trouxeram para o setor de REITs e o que a gente consegue pegar desse ensinamento e aplicar daqui em diante? Cara, quer começar aí? Cara, um grande ensinamento para o setor de REITs é o quanto que eu acho que a administração, a gestão faz diferença. Então, isso até para o investidor, né? Que é uma coisa que a gente não olha muito, que às vezes não aparece lá no balanço e tal, mas a gestão fez muita diferença durante essa crise, né? Eu vejo muito dos REITs, por exemplo, que ajudaram inclusive o inquilino a captar recursos no mercado financeiro para poder ajudar a pagar o aluguel, né? Outros REITs não, como a Agri já bateu o pé, falou assim, eu recebo e pronto, se vira para pagar, entendeu? Então, uma gestão mais ativa ali, uma gestão que está mais próxima do inquilino, que conhece as dificuldades dele, soube passar essa crise de uma forma, está passando, né? Essa crise de uma forma melhor aí, e se reinventando, né? Alguns já, principalmente o REIT que tem gestão externa, né? Vários deles aí estão próximo da falência, porque já não tem essa proximidade aí com o inquilino, né? Ou quando tem, existe muito conflito de interesse. Cara, eu acho, no meu caso, a lição tá relacionada mesmo com o comportamento psicológico do investidor. Porque ali no olho do furacão, inclusive alguns grupos de WhatsApp que a gente participa, o Ismael, muita gente muito negativa falando, não, mas essa crise é diferente, essa crise não é igual às outras, essa é muito pior do que 2008, porque é o mundo inteiro, é uma pandemia, é o mundo inteiro, não é só o setor ali específico dos Estados Unidos, tá? Isso aí vai ser do nível de 1938, sei lá o quê, 29, 38. E aí, então, assim, o pessoal tava muito negativo com a recuperação, cara, né? Então, achando que não ia se recuperar. Então, acho que o comportamento, o psicológico do investidor foi muito testado, foi um aprendizado. Quem passou pela crise aprendeu isso, porque rapidamente depois houve, não em todos os setores, logicamente, mas houve essa recuperação, né? Então, testou seu sangue frio. Esse foi um aprendizado mesmo, psicológico. Também que eu acho que a gente ainda está num processo de aprendizado, né? Porque eu não lembro de nunca na história, né, ter uma injeção de liquidez, tanto dinheiro sendo injetado de uma vez na economia, porque a economia simplesmente desligou o botão do off, né? Foi lá e off e acabou, né? E aí o governo precisou injetar tanto dinheiro. Então a gente ainda vai ver por muito tempo as consequências disso aí, né? Inclusive durante a pandemia eu tinha um caderninho que eu anotava o que o Fed, o que estava acontecendo cada dia, porque isso é uma aprendizagem, né? Para a gente poder levar para o futuro. Massa. Pessoal, achei o episódio de hoje incrível, muito bom, muito ensinamento. Muito obrigado pela participação de hoje e até o próximo episódio. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço a todos.